Iremos falar sobre a virtude em Platão. Por quê? A virtude em Platão é algo muito importante, né? O Platão é um filósofo importante que a gente sempre tem que lembrar que ele marca o que seria uma trindade filosófica no período antigo, que é ele, o seu mestre, né, Sócrates, e seu discípulo Aristóteles. Ele teve outros discípulos, mas o foco, a importância maior é do Aristóteles. Então, existe essa trindade filosófica muito importante no período antigo. A gente tem que sempre lembrar. Olha o Platão. Ele escreveu muitos livros, né? Muitos diálogos. Entre eles, ele escreveu um diálogo chamado Protágoras. Quem era Protágoras? Protágoras era um cara que era conhecido como sofista. Ele fazia parte de um período, né, de uma escola filosófica chamada sofismo. E nesse livro, o Protágoras, ele é um diálogo, né, como todos os outros livros do Platão, onde Protágoras e Sócrates estão debatendo. É um debate entre a filosofia, né, a filosofia e o sofismo em si, sobre o que é a virtude. Por que isso? Porque os sofistas, né, o Protágoras, ele acreditava que ensinava a virtude, ao contrário do que Platão acreditava. Mas então, o que é essa virtude? Depois, né, no latim, ela se tornou a palavra virtus. Fica virtus. Virtus significa força viril. Viril, né? Por que é importante? Bom, o que é uma força viril? Força viril é aquela força que te dá a energia de produzir as coisas. O Platão, ele vai dar uma segunda ideia, né? Claro, não é bem a ideia da epistemológica da palavra. Ele vai dizer que é o conjunto de características que contribuem para que o indivíduo possa ter uma vida boa. Então, o indivíduo ele tem aquela coisa de ser uma boa pessoa a partir das suas virtudes, dessa força viril, essa força que o move a fazer as coisas. E o que é, né, essas virtudes? Quais são essas características que fazem isso no indivíduo? Então tem algumas características específicas que são essas que eu vou pôr para vocês. Sabedoria, coragem, temperança, justiça, que são algumas que ele cita como as principais virtudes que levam o indivíduo a ser alguém bom e a ter a vida boa, porque a partir do que você, da sua sabedoria, da coragem, da temperança, da justiça, você consegue ser um bom indivíduo, um bom cidadão, porque indivíduo individual e indivíduo social em Platão não existia muito uma separação como hoje em dia, né? Hoje em dia a gente vê um indivíduo, pessoa, fora de um ambiente social. A gente pensa na individualidade humana de uma forma muito pesada, que não acontecia para o Platão. Platão, o indivíduo pessoal e social, eles eram um. Era uma coisa só, uma coisa não era separada da outra, assim como a Grécia em si, né? Os gregos, talvez até a Grécia funcionasse bem, né? Ou não, mas por causa disso. O que leva então essa discussão, né, entre Sócrates e o Protágoras? Porque essa questão do podermos ser virtuosos, poder ensinar a virtude que os sofistas acreditavam, é muito séria para Platão. E vai existir esse debate porque Sócrates vai dizer, né, vai alegar que não se ensina a virtude. Para o Platão, nós nascemos com as virtudes, nós temos virtudes específicas, tanto que ele vai alegar que a virtude ela é automaticamente ligada à nossa alma. Platão então vai dar uma definição de alma, onde ele divide a alma em 3 tipos, dizendo que cada tipo de alma nasce com uma virtude específica. E essa virtude específica gera a pessoa como ela é, e nesse sentido ele vai fazer uma relação automática entre a virtude, a alma virtuosa da pessoa, quer dizer, você nasceu assim, e o seu local na sociedade.
ele vai dizer que existe uma relação muito importante entre quem você é e o que você deveria ser na sociedade para ela ser boa, né? E sendo impossível, então, como alegava Protágoras, ensinar a virtude, ensinar uma característica para a pessoa ser uma boa cidadã. Então aí, qual é a relação, né? Como que é essa questão da alma e a virtude em Platão? Faz então. Platão diz que a alma é feita em 3 partes. E cada uma dessas partes possui uma característica específica. Então, quais são, né, as características, né? Qual é, antes da gente entrar na questão social, qual é as partes da alma? São, como eu disse várias vezes já, 3, que são essas. Ouro, que é a primeira parte, que tem a sabedoria. O que é a sabedoria? É aquele cara que utiliza a razão. O cara que utiliza o raciocínio, o pensamento lógico para construir as teorias, as teses, conseguir analisar as coisas, conseguir fazer o pensamento funcionar. É um Sócrates da vida. Nós temos a alma de prata, que é a coragem. O que a coragem faz no indivíduo? Ela é imbuída da vontade, né? Então é o cara que cuida da parte do sentido, no sentido de, como eu vou dizer, na vontade de fazer, de agir, né? A força, né? É o cara na produção. E quando entra na parte da sociedade e das almas vai ficar mais claro. E a última parte, a parte de bronze, que é orientado, é a parte da temperança, né? A temperança do equilíbrio, orientado pelos desejos das coisas sensíveis. É o cara que tem aquela necessidade da busca pelo mundo sensível. Mais ou menos isso. Então, isso, né, através dessa base da alma, nós vamos ao problema social. Então, cada uma dessas pessoas para o Platão, né, cada um desses 3 momentos da alma, se encaixa num lugar do corpo do Estado. Então, ele constrói, né, essa ideia de sociedade como uma ideia de um corpo, realmente. Por isso que eu brinco que é um corpo do Estado, porque para ele vai dividir nessas 3 partes. Vou mostrar para vocês. Né? Isso aí que eu mostrei agora. Então, você tem a cabeça. A cabeça é a que pensa. Então, é a cabeça que pensa, é a cabeça que governa todo o estado abaixo. Então, para um Platão, na verdade, ele acreditava que os filósofos deveriam cuidar da cidade, porque eles vão ser aqueles responsáveis por tornar a cidade uma cidade bem cuidada. São aqueles que vão elaborar exatamente o que a sociedade precisa para funcionar. O tronco, né, é a parte da alma de prata, são os soldados. Por isso que eu falei, o imbuído da vontade, da força, aquele que vai enfrentar, da coragem, né, o corajoso, é o que defende a cidade. É a parte do soldado, da guerra e da defesa. Então ninguém vai, toda vez que forem invadir, quem está responsável é aquele grupo preparado, nascido para aquele momento. E por fim, a parte de bronze, que são os trabalhadores. Porque como que fica essa questão do desejo pelas coisas, né? É o cara que tem a necessidade do mundo, a necessidade de possuir. Então fica interessante isso de você pensar que assim, você precisa que essas pessoas que têm esse desejo pelas coisas sensíveis, quando ele fala coisas sensíveis, né, ele está falando do mundo sensível, do mundo tangível, da coisa que eu posso tocar. E esse tipo de pessoa, desse tipo de indivíduo da alma de bronze, segundo Platão, é o cara que tem a necessidade de viver a partir disso.
Então ele deveria ser a parte que trabalha, a parte que produz coisas para a evolução da sociedade. O cara que deseja muito dinheiro, é bom que ele cuide da parte financeira da cidade, porque se ele cuidar disso, a sociedade vai crescer rica. E assim por diante, porque se ele tem um governante que cuida para ele não ser ladrão, e ele busca muito dinheiro, ele vai ser obrigado a buscar dinheiro para todos. Assim como o cara que busca comida, água, e assim todos os caminhos, certo? O justo entra na questão da cabeça, o tronco e o baixo ventre, né, que seria a cintura ali, mais ou menos, cuidassem do corpo, do Estado. Seria uma fórmula de sociedade perfeita para Platão, que é ligada exatamente à virtude, que é ligado diretamente à alma. Porque nós nascemos com as virtudes específicas de acordo com a alma, e essas características nos faz ter uma função específica dentro da sociedade, segundo Platão. Certo? Espero que tenham entendido. É só isso por hoje. Até o próximo.